Você é aquela pessoa que sempre ajuda todo mundo, que nunca diz não, que coloca as necessidades dos outros na frente das suas, que evita conflitos a todo custo, que perdoa sempre, que é compreensiva, flexível, tolerante. Você faz tudo certo. Você é exatamente o tipo de pessoa que a sociedade diz que você deveria ser. E o que você recebe em troca? Desrespeito. As pessoas te tratam como segunda opção. Te ligam só quando precisam de algo. Pisam nos seus limites porque sabem que você não vai fazer nada. Te exploram porque sabem que você vai aceitar. Te ignoram porque sabem que você vai perdoar. E você se pergunta, por que isso acontece comigo? Eu sou uma boa pessoa. Por que as pessoas não me valorizam? A resposta vai destruir tudo o que te ensinaram sobre bondade. Niccolò Machiavelli, o pensador mais brutalmente honesto sobre poder e natureza humana, descobriu há 500 anos: ser bom demais não te torna amado, te torna usado. Maquiavel viveu numa época de traições constantes, de alianças temporárias, de promessas quebradas. Ele viu príncipes bondosos serem destroçados por súditos ingratos. Viu governantes generosos serem derrubados pelos mesmos que beneficiaram. Viu pessoas honestas serem manipuladas por pessoas astutas. E ele percebeu um padrão que a maioria se recusa a aceitar. Bondade incondicional não gera respeito. Gera oportunidade para exploração. Porque a natureza humana não é tão nobre quanto gostaríamos de acreditar. E quando você age como se fosse, quando você é bom com todo mundo independentemente de como te tratam, você não está sendo virtuoso. Você está sendo ingênuo. E ingenuidade é punida brutalmente no mundo real. Hoje você vai entender exatamente por que ser legal demais te prejudica. Como a bondade sem limite se transforma em fraqueza. Como pessoas identificam e exploram aqueles que nunca revidam. E principalmente, você vai aprender a diferença entre bondade genuína e bondade patológica. Porque existe uma forma de ser bom que te fortalece. E existe uma forma de ser bom que te destrói. E se você não sabe a diferença, você vai passar a vida inteira sendo usado por pessoas que entenderam algo que você ainda não entendeu. Que os bonzinhos terminam em último porque eles permitem. A primeira verdade brutal que Maquiavel revelou é que bondade sem força é vista como fraqueza. Não deveria ser assim. Não seria assim num mundo ideal. Mas não vivemos num mundo ideal. Vivemos num mundo onde as pessoas testam constantemente seus limites. Onde as pessoas empurram até encontrar resistência. E quando não encontram resistência, quando encontram apenas compreensão infinita e perdão constante, elas interpretam isso não como força moral, mas como incapacidade de se defender, como impotência disfarçada de virtude. E então elas empurram mais, porque podem, porque você deixa. Maquiavel observou isso repetidamente em política. Príncipes que eram excessivamente clementes, excessivamente generosos, excessivamente confiantes, invariavelmente eram traídos, usados, destroçados. Não porque eram bons, mas porque eram bons sem serem fortes. E bondade sem força não inspira lealdade. Inspira desprezo. Porque as pessoas, conscientemente ou não, desprezam fraqueza. Elas não necessariamente querem desprezar, mas é instintivo. Evolutivamente, nós respeitamos força. Nós respeitamos aqueles que podem se defender, mas escolhem não fazê-lo. Mas não respeitamos aqueles que não podem se defender e disfarçam isso de escolha moral. Pense nas pessoas que você mais respeita na sua vida. Elas são aquelas que aceitam qualquer coisa, que nunca se impõem, que perdoam tudo sem consequências. Não. As pessoas que você respeita são aquelas que são boas, mas que também têm limites claros. Que ajudam, mas não se deixam explorar. Que perdoam, mas não eternamente. Que são gentis, mas não fracas. A combinação de bondade e força é o que gera respeito. Mas bondade sozinha, sem a disposição de se defender quando necessário, gera apenas pena. Ou pior, gera oportunismo. Porque as pessoas percebem que podem tirar vantagem sem consequências. E a maioria vai tirar. Não porque são más, mas porque é natureza humana aproveitar oportunidades.
A segunda verdade que Maquiavel descobriu é que as pessoas não valorizam o que vem fácil. Isso se aplica a tudo: relacionamentos, recursos, oportunidades. Quando algo vem sem esforço, sem custo, sem ter que ser conquistado, o valor percebido despenca. Você está sempre disponível? Então sua companhia não vale nada. Você sempre ajuda sem pedir nada em troca? Então sua ajuda não tem valor. Você perdoa tudo instantaneamente? Então não há custo em te magoar. E quando não há custo em te magoar, as pessoas vão te magoar. Não necessariamente por maldade, mas porque não há incentivo para não fazer. Maquiavel aconselhava príncipes a serem generosos estrategicamente, não indiscriminadamente. Porque generosidade indiscriminada cria dependência e expectativa, não gratidão. Quando você dá tudo para todo mundo sempre, as pessoas começam a ver isso como obrigação sua, não como favor. Elas param de agradecer, param de valorizar e começam a exigir. E quando você não pode dar mais, quando você finalmente diz não, elas não entendem. Elas ficam ofendidas. Como você ousa recusar? Você sempre deu antes. E então você percebe que construiu um exército de pessoas que te veem não como amigo, mas como recurso, como algo a ser usado quando conveniente. Isso acontece em todos os níveis. No trabalho, quando você é aquela pessoa que sempre aceita trabalho extra, que sempre fica até tarde, que nunca reclama. Seu chefe não te valoriza por isso. Ele te vê como a pessoa que ele pode sobrecarregar sem consequências. Em amizades, quando você é sempre quem liga primeiro, quem cancela seus planos para ajudar, quem está disponível a qualquer hora. Seus amigos não valorizam isso. Eles te veem como opção de backup. Em relacionamentos, quando você perdoa traições repetidas, quando você aceita migalhas de atenção, quando você nunca impõe consequências. Seu parceiro não te respeita por isso. Ele te vê como alguém que vai aceitar qualquer coisa porque não tem opções. Maquiavel não estava dizendo para você ser cruel ou mesquinho. Ele estava dizendo: faça as pessoas conquistarem seu tempo, sua atenção, sua generosidade. Porque só assim elas vão valorizar. Quando algo tem custo, quando algo tem que ser merecido, quando algo pode ser perdido, o valor percebido aumenta exponencialmente. Então pare de estar sempre disponível. Pare de ajudar quem nunca ajuda você. Pare de perdoar quem nunca muda. Não por vingança, mas por autorrespeito. E observe como, paradoxalmente, quando você se torna menos acessível, as pessoas te valorizam mais, porque você se tornou escasso, e escassez cria valor. A terceira verdade brutal que Maquiavel expôs é que bondade sem reciprocidade te torna alvo. Existem pessoas no mundo que não operam com os mesmos valores que você, que não acreditam em tratar os outros como gostariam de ser tratados, que veem bondade não como virtude, mas como vulnerabilidade a ser explorada. São manipuladores, narcisistas, sociopatas, oportunistas, e eles têm um radar excepcional para identificar pessoas excessivamente boas. Porque pessoas excessivamente boas são presas fáceis. Elas dão benefício da dúvida infinitamente. Elas acreditam em segundas, terceiras, décimas chances. Elas se culpam quando são maltratadas. Elas justificam comportamento alheio. E essas características, que você acha que são virtudes, são exatamente o que predadores procuram. Maquiavel não era cínico sobre natureza humana sem razão. Ele via constantemente pessoas boas sendo destruídas por pessoas más. E ele percebeu que o problema não era apenas que pessoas más existem. O problema era que pessoas boas se recusavam a aceitar isso. Elas insistiam em tratar todo mundo com a mesma bondade incondicional, mesmo quando toda a evidência mostrava que algumas pessoas não mereciam. E essa recusa em discriminar, essa insistência em ser bom com todo mundo igualmente, era suicídio social e emocional. Porque quando você trata todo mundo bem, incluindo aqueles que te tratam mal, você está essencialmente dizendo: não há consequências para me maltratar. E sem consequências, o comportamento continua. Então você precisa aprender algo difícil, mas essencial. Nem todo mundo merece sua bondade. Bondade deveria ser proporcional a como você é tratado.
Isso não é ser falso. É ser inteligente. Você pode começar tratando todo mundo bem. Mas quando alguém te mostra repetidamente quem realmente é, quando alguém demonstra através de ações que não te respeita, que te usa, que te machuca sem remorso, você precisa ajustar seu comportamento, não se rebaixando ao nível dessa pessoa, mas estabelecendo distância e limites. Porque continuar sendo bom com quem te trata mal não te torna santo, te torna capacho. Maquiavel aconselhava: seja temido e amado se possível, mas se tiver que escolher, escolha ser temido. Isso soa duro, mas pense no que ele realmente está dizendo. É melhor que as pessoas te respeitem, porque sabem que há consequências do que te desrespeitarem, porque sabem que não há. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser capaz de crueldade quando necessário. Você não precisa ser agressivo, mas precisa ser capaz de agressão quando provocado. Porque a mera capacidade, a mera possibilidade de retaliação, é o que mantém a maioria das pessoas civilizadas. Remova completamente essa possibilidade, seja completamente inofensivo, e você se torna alvo fácil. A quarta verdade que Maquiavel ensinou é que o perdão constante não cura relacionamentos. Destrói eles. Você provavelmente foi ensinado que perdoar é sempre certo, que você deve perdoar 70 vezes 7, que guardar mágoa é tóxico, e há verdade nisso. Carregar ressentimento crônico é destrutivo. Mas existe uma diferença enorme entre soltar ressentimento internamente e continuar permitindo o comportamento destrutivo. Você pode perdoar alguém no sentido de não carregar raiva, mas ainda assim estabelecer que aquela pessoa não tem mais acesso à sua vida. Perdão não significa reconciliação. Perdão não significa esquecer. Perdão não significa dar oportunidades infinitas. Maquiavel via constantemente príncipes que perdoavam traições repetidamente. E cada vez que perdoavam, a traição voltava. Por quê? Porque o traidor aprendeu que não há consequências reais. Que pode trair, ser perdoado e manter todos os benefícios do relacionamento. Então por que parar? Por que mudar? Não há incentivo. O perdão constante não encoraja a mudança, encoraja a repetição. Porque remove a única coisa que poderia motivar mudança real: perda. Quando alguém sabe que vai te perder se continuar te machucando, essa pessoa pode escolher mudar. Mas quando alguém sabe que você sempre vai perdoar, que você nunca realmente vai embora, por que essa pessoa mudaria? Então aprenda a perdoar sem reconciliar. Aprenda a soltar raiva internamente sem dar acesso novamente a quem te machucou. Aprenda que algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas. Não por vingança, mas por autopreservação. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, porque o amor é mantido por obrigação que é quebrada facilmente quando não convém mais. Mas o temor de consequências mantém pessoas alinhadas mesmo quando não convém. E se você nunca impõe consequências, se você sempre perdoa e volta ao status quo, você remove todo o incentivo para a mudança. Isso não significa se tornar rancoroso ou vingativo. Significa simplesmente: ações têm consequências. Se alguém te trai, a consequência é perder sua confiança. Se alguém te desrespeita repetidamente, a consequência é perder seu acesso. Se alguém te usa, a consequência é perder seus recursos. Isso não é crueldade. É justiça básica. E é o único caminho para relacionamentos saudáveis. Porque relacionamentos saudáveis requerem que ambas as partes saibam que há consequências para comportamento destrutivo. Sem isso, você tem apenas uma dinâmica onde uma pessoa faz o que quer e a outra absorve infinitamente. E isso não é relacionamento. É abuso com consentimento. A quinta verdade que Maquiavel revelou é que às vezes você precisa ser cruel para ser gentil. Soa paradoxal, mas é profundamente verdadeiro. Há momentos em que a coisa mais bondosa que você pode fazer é dizer não. É estabelecer um limite, é deixar alguém enfrentar as consequências de suas ações. Porque quando você protege alguém de todas as consequências, quando você sempre salva, sempre perdoa, sempre absorve,
você não está ajudando. Você está possibilitando. Você está impedindo que essa pessoa cresça, aprenda, amadureça. Maquiavel via isso em governança. Príncipes que eram excessivamente benevolentes com criminosos não estavam sendo compassivos, estavam sendo negligentes, porque ao não punir comportamento destrutivo, eles encorajavam mais dele. E, eventualmente, toda a sociedade sofria. A mesma dinâmica se aplica a relacionamentos pessoais. Quando você tem um amigo viciado e você sempre dá dinheiro, sempre dá abrigo, sempre limpa suas bagunças, você acha que está ajudando, mas está apenas prolongando o vício. A coisa mais bondosa seria deixar essa pessoa enfrentar as consequências até que a dor seja grande o suficiente para motivar mudança. Quando você tem um filho e você faz tudo por ele, nunca deixa ele falhar, sempre remove obstáculos. Você acha que está sendo um bom pai, mas está criando um adulto incapaz, dependente, que vai sofrer muito mais quando finalmente enfrentar a realidade sozinho. Quando você tem um parceiro que te trata mal, mas você sempre volta, sempre perdoa, sempre dá mais uma chance, você acha que está sendo fiel, paciente, amoroso, mas está apenas ensinando essa pessoa que ela pode te maltratar sem consequências. A coisa mais bondosa seria sair. Seria deixar essa pessoa enfrentar a perda para que talvez, apenas talvez, ela acorde e mude. Maquiavel não estava defendendo crueldade gratuita, ele estava defendendo crueldade estratégica e necessária. A disposição de fazer a coisa difícil quando é a coisa certa, de causar dor de curto prazo para prevenir sofrimento de longo prazo. Isso requer força enorme, porque é muito mais fácil ser bonzinho. É mais fácil dar mais uma chance. É mais fácil evitar o conflito. É mais fácil absorver o comportamento ruim do que confrontá-lo. Mas fácil não significa certo. E às vezes a coisa mais bondosa, a coisa mais amorosa, é também a mais dura. É dizer não. É impor limite. É deixar alguém cair para que possa aprender a se levantar sozinho. A sexta verdade que Maquiavel ensinou é que reputação importa mais que realidade. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo, mas se sua reputação é de alguém que aceita qualquer coisa, que nunca revida, que é capacho, as pessoas vão te tratar de acordo com essa reputação. Não de acordo com quem você realmente é. Não de acordo com suas intenções, mas de acordo com o que elas acreditam que podem fazer com você, sem consequências. E se sua reputação é de fraqueza, você vai atrair pessoas que exploram fraqueza. Maquiavel aconselhava príncipes a cultivarem reputação de força, mesmo quando agiam com clemência. Porque a reputação de força previne desafios, previne testes, previne tentativas de exploração. Quando as pessoas acham que você é perigoso de cruzar, elas não cruzam, mesmo que você raramente use essa força. A mera percepção é suficiente. Mas quando as pessoas sabem que você nunca usa força, que você sempre perdoa, que você nunca revida, elas não têm medo de te desrespeitar. E sem esse medo saudável de consequências, o respeito desaparece. Então você precisa cultivar uma reputação de alguém que é bom, mas não fraco. Alguém que ajuda, mas não é explorado. Alguém que perdoa, mas não infinitamente. Como você faz isso? Estabelecendo e defendendo limites publicamente. Quando alguém te desrespeita na frente de outros e você não faz nada, todo mundo nota. E sua reputação muda. Você se torna conhecido como alguém que aceita desrespeito. E outros vão testar também. Mas quando você confronta desrespeito na frente de outros, quando você estabelece claramente que aquilo não é aceitável, você cria uma reputação diferente. Uma reputação de alguém que deve ser respeitado. Isso não significa ser agressivo ou criar drama. Significa simplesmente não deixar desrespeito passar sem resposta. Pode ser uma resposta calma, mas firme. Pode ser simplesmente estabelecer um limite claro. Pode ser cortar acesso. Mas tem que ser visível, porque as pessoas observam como você permite que outros te tratem. E elas ajustam seu próprio comportamento de acordo. Se você deixa alguém te tratar mal sem consequências, você está essencialmente dando permissão para outros fazerem o mesmo. Mas se você demonstra que há consequências, outros pensam duas vezes antes de tentar.
A sétima e última verdade que Maquiavel expôs é que você precisa aprender a arte da bondade seletiva. Não trate todo mundo igual. Trate as pessoas de acordo com como elas te tratam. Isso não é hipocrisia. É reciprocidade. É justiça. É inteligência social. Maquiavel dizia que o príncipe sábio é generoso com aliados e brutal com inimigos. Ele não desperdiça generosidade com aqueles que vão usá-la contra ele. Ele investe generosidade naqueles que a apreciam e retribuem. Você deveria fazer o mesmo. Identifique quem na sua vida realmente te valoriza. Quem está lá nos momentos difíceis. Quem retribui quando você ajuda. Quem te respeita. E seja generosamente bom com essas pessoas. Invista nelas. Sacrifique-se por elas quando necessário, porque elas merecem. Mas também identifique quem só aparece quando precisa de algo. Quem nunca retribui. Quem te desrespeita. E seja estrategicamente distante dessas pessoas. Você não precisa ser cruel, mas não precisa ser generoso. Você não precisa maltratar, mas não precisa dar acesso completo. Bondade seletiva não é falsa, é sustentável. Porque bondade universal é insustentável. Você vai se esgotar, vai se ressentir, vai se tornar cínico. Mas quando você é seletivamente bondoso, quando você reserva sua generosidade para aqueles que a merecem, você pode continuar sendo bom indefinidamente. Porque você não está desperdiçando seus recursos emocionais, seu tempo, sua energia com pessoas que nunca vão valorizar. Você está investindo onde há retorno. E isso te permite ser ainda mais generoso com quem merece, porque você não está esgotado de dar para quem não aprecia. Maquiavel não estava dizendo para você se tornar uma pessoa má. Ele estava dizendo para você se tornar uma pessoa inteligente sobre sua bondade. Para parar de jogar pérolas aos porcos. Para parar de desperdiçar seu melhor em pessoas que não valorizam. Para reservar sua generosidade, sua paciência, seu perdão para aqueles que demonstram, através de ações consistentes, que merecem. E para todos os outros? Cordialidade. Respeito básico. Mas não acesso completo. Não vulnerabilidade. Não generosidade incondicional. Porque essas coisas são preciosas. E coisas preciosas devem ser dadas apenas a quem as trata como preciosas. Então aqui está o que você faz a partir de agora. Pare de ser bom com todo mundo igualmente. Comece a observar quem retribui e quem apenas toma. Estabeleça limites claros e defenda-os sem culpa. Pare de perdoar infinitamente quem te machuca repetidamente. Cultive uma reputação de bondade com força, não bondade com fraqueza. E pratique bondade seletiva, sendo generoso com quem merece e distante de quem não merece. Isso não vai te tornar uma pessoa má, vai te tornar uma pessoa respeitada. E pessoas respeitadas podem ser genuinamente boas, porque não estão sendo exploradas por serem boas. Maquiavel não estava defendendo maldade, ele estava defendendo inteligência. A inteligência de saber que bondade sem discernimento é fraqueza, que generosidade sem reciprocidade é tolice, que perdão sem consequências é capitulação, e que ser legal demais não te torna admirado, te torna usado. Então pare de ser legal e comece a ser respeitado, porque no final, pessoas que te respeitam vão te tratar infinitamente melhor do que pessoas que te veem como bonzinho demais para revidar. Se você chegou até aqui, você provavelmente reconheceu esse padrão na sua própria vida. Às vezes que você foi bom demais e foi usado. As pessoas que você perdoou infinitamente e que continuaram te machucando. A sensação de dar tanto e receber tão pouco. E se foi isso que aconteceu, você acabou de entender por quê. Não porque você é bom demais, mas porque você é bom sem ser forte. E agora, você sabe o que fazer. Não parar de ser bom, mas começar a ser seletivamente bom, estrategicamente bom, inteligentemente bom. Se esse vídeo abriu seus olhos para o paradoxo da bondade, deixa seu like. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que estão sendo usadas por serem boas demais.
Se inscreve no canal se você quer continuar aprendendo as lições brutalmente honestas de Maquiavel sobre poder, respeito e natureza humana. E se você quer aprender mais sobre como estabelecer limites e parar de ser explorado, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Até o próximo vídeo. E lembre-se, bondade sem força não é virtude, é vulnerabilidade. E vulnerabilidade sem defesa é convite para exploração.